Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que homens de fé foram fartos de dias. O que vem a ser esse fartos de dia? Na verdade, a palavra diz como Matusalém, que andou com o Senhor, e a palavra diz que o Senhor o recolheu antes do dilúvio, e a sua idade era de 969 anos. Na verdade, quando se converte e entrega ao Senhor, hoje posso compreender o que vem a ser farto de dias. Farto de dias não está relacionado em viver muitos anos, mas na verdade está relacionado a contar os dias de forma sábia. Quando converti tinha 40 anos de idade, assim como agora em novembro, vou completar 52, se o Senhor assim permitir. Nestes 12 anos, a vida passou a fazer sentido. Vivi muito mais intensamente do que os 40 anos quando estava no pecado e na desobediência, aonde passei a compreender mais o que vem a ser fartos de dias. Mesmo na escassez dos recursos, nós contemplamos o zelo que o Senhor tem para conosco. Aliás, aquele que vive, na verdade, com muitos recursos, às vezes ele não tem a mesma paz do que aquele que vive na escassez do recurso, mas está diante do Senhor e tem o seu zelo, o seu cuidado. Ele nos acrescenta dia após dia aquilo que nós necessitamos. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe até aquilo que nós estamos necessitando. Às vezes, tenho sempre a comprovação disso. Às vezes, algum dia, me vem na mente uma vontade de comer, um exemplo, uma proteína, um churrasco, e o Senhor é aquele que logo prepara, porque Ele sempre envia a palavra corvos, aonde Ele sempre envia o pão e a carne, e Ele cuida nos mínimos detalhes. Assim como a partir do momento que nós estamos sem solicitude com esta vida, do que a vez de comer, do que a vez de vestir, aonde ele nos ensina do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Quando não há solicitude, quando não há preocupação, nós vivemos bem, nós temos segurança em viver com aquele que nos chamou. Aonde, quando converti, ele me disse: vou tirar tudo aquilo que você tem e vai viver de forma escassa. Quero ver se tu tem fé. Aonde, na verdade, chega um tempo onde você não tem recurso nem mesmo para pagar um aluguel, mas descobre que aqui na terra tudo é dele. E todo dia, quando abro a porta da barraca, contemplo aquilo que ele fez. São há cerca de 10 anos
praticamente vivendo na sua dependência, vivendo naquilo mesmo que ele formou, aonde assim contemplo todos os dias as obras da sua mão, como esta cachoeira que até essa semana estava com escassez de água, com pouca água. E hoje, quando me levanto, deparo com abundância de água. Assim, o Senhor está sempre a nos surpreender, a viver sem solicitude, assim como os pássaros, assim como as plantas, tudo na dependência do Senhor. Quando veio a chuva, as jabuticaba estão todas floridas, as abelhas estão a sugar o seu néctar. Os pássaros regozijam diante do Criador, alegre com a chuva, assim como as cigarras que cantam até estourar. Assim, nós contemplamos tudo aquilo que ele formou e tudo está sujeito ao Senhor, aonde descobrimos que o propósito daqueles que louvam e bendizem o Senhor é isso, é demonstrar pelo bom proceder, é estar sempre sem solicitude, é saber que o futuro a ele pertence, ele é aquele que apanha alguns no futuro na surpresa, assim como nós não sabemos do dia de amanhã, mas vivemos intensamente em relação ao nosso Senhor, dia após dia. Isto é ser fartos de dia. Ele nos concede longanimidade, ele nos concede domínio próprio, ele nos concede mansidão, ele nos concede temperança, ele nos concede o amor, o dom supremo, aonde não usamos de ira e nem de vingança, mas sempre da benevolência que ele nos ensina. Se teu inimigo pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se teu inimigo tiver fome da palavra, dê-lhe o pão da vida, que entra pelo ouvido. Se tiver com a língua ressequida, aonde a palavra diz, dê-lhe água para beber. Ele é a fonte de água, aonde as águas que fluem do trono de Deus, as águas cristalinas, e nos concede abundância. Quando compreendemos que a riqueza não é segundo esta riqueza terrena. A riqueza é a sabedoria do alto, aonde ele nos concede viver aqui, seja no pouco, segundo em relação às riquezas terrenas, ou seja no muito, aonde sabemos que sempre a sabedoria do alto é aquela da qual investimos, aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, aonde esta riqueza nos faz viver aqui, seja no pouco, seja no muito, aonde aqueles que, quando chega o tempo dele nos colocar, aquele que foi fiel no pouco e coloca no muito, essas riquezas nós sabemos que é para em prol de muitos e não para si mesmo. Isto é ser rico, isto é saber que a nossa riqueza é o caráter, a abundância de sabedoria para vivermos aqui nesta terra, enquanto o Senhor permitir o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há ninguém que possa retê-lo. Mas enquanto o tiver, viva intensamente na presença do Senhor, porque isto é ser farto
de dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.